Você já parou para pensar quando um efeito visual é bom e quando não é? Bom, escrevendo o roteiro, comecei a pensar nisso e decidi fazer um vídeo sobre, mas primeiro preciso explicar o que é um CGI. Podemos traduzir CGI para imagens geradas por computador. O termo se refere a imagens feitas em 3 dimensões, criando uma profundidade de campo. E quando você pensa nelas, qual é o primeiro filme que vem à sua mente? Possivelmente um filme de herói. Ou um filme de guerra. Mas, por exemplo, em Godzilla, sabemos que ele é um monstro feito digitalmente. Agora vamos pensar em outro filme, como A Rede Social, que conta a história da criação do Facebook. E o que os dois filmes têm em comum? O CGI. Porém, A Rede Social tem mais efeitos visuais que o próprio Godzilla. Vamos ver essa cena do filme. São 57 planos e cada um deles tem algum efeito visual. O diretor David Fincher usa o CGI em quase todos os seus filmes para dar uma profundidade à narrativa. Por exemplo, tudo ao redor dos personagens parece insignificante comparado ao que o Facebook se tornou, e o maior efeito visual não é o fundo, e sim os gêmeos, que foi criada uma máscara 3D e digitalmente combinada ao rosto do ator, possibilitando os dois serem personagens distintos, mas idênticos no mesmo enquadramento. Fincher utiliza o CGI em todos os seus filmes, e a profundidade pode variar de um personagem que nasce velho para um enquadramento preciso que ajude na tensão. Well, you bring up a good question. Is the Zodiac a Satanist? Amber from Oakland, what do you think? Além de adorar sangue feito em CGI. Is that dental floss? Yeah. Oh. I'm gonna sterilize that, right? Os seus efeitos nunca são óbvios. Às vezes acabam sendo tão bem feitos que simplesmente não notamos. O espectador nunca quer notar esses efeitos, mas, por exemplo, em um filme de herói, como podemos não reparar nesses efeitos visuais se basicamente o filme inteiro é uma grande computação gráfica? Algumas soluções que os cineastas estão optando são os efeitos práticos que parecem uma CGI, como por exemplo o BB-8 do novo Star Wars, que foram criadas várias versões para um propósito específico, como uma versão menor para ser feitos close-ups. Em Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, em uma cena específica, Jim Carrey estava pequeno em uma grande e enorme cozinha. O diretor, em vez de usar a convencional tela verde para facilitar a produção, decidiu criar um cenário gigantesco e, com os enquadramentos certos, fez com que o protagonista parecesse uma criança. Joel? Hey, Joel. Is every little peanut under there okay? He's fine. You know, do you have something to drink? Would you drink a cocktail at this hour? I mean, I know it's not 5. I would die for a vodka. Oh, hang on. Let me check if I have it. Okay. Vocês já repararam que quando um filme não tem um bom CGI, ele não é memorável? Quando pensamos em um bom filme, nós pensamos em roteiro, em fotografia,
atuação, mas quando o efeito visual não é adequado, nós simplesmente esquecemos o filme. Então talvez seja por isso que as pessoas desgostam do CGI cada vez mais, quando na verdade a obra inteira está comprometida, porque os efeitos visuais sempre estiveram no cinema, desde o seu começo, e talvez o problema não seja essa ferramenta, e sim do diretor, que não soube usar bem os efeitos visuais.